As tabelas a seguir fornecem intensidade de corrente elétrica I em função de tensões U em três condutores A, B e C, mantidos em temperatura constante. Que condutores são ômicos? Esse é o item A. Então vamos lá. Primeiramente, é necessário lembrar qual é a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz o seguinte: para um condutor, um resistor, a gente sempre entre aspas, eu vou falar o motivo de ser entre aspas, eu vou ter o seguinte, ó, que a razão entre tensão e corrente é constante. Não entendi isso, mano. Vamos lá. Epa. E o 3 e 3. Seguinte. Digamos que eu tenho um condutor, um resistor, e eu coloco em cima dele 1 volt de tensão. E isso daí vai me resultar em eu vou conseguir medir 1 ampere. Aí eu faço o seguinte, eu vou dobrar a tensão, vou colocar 2 volts. E o que eu vou conseguir medir é 2 ampere. Quer dizer que eu triplique a tensão, 3 volts. É que eu vou medir 3 ampere. Se eu tiro a razão entre tensão e a corrente aqui, eu vou sempre obter o seguinte: 1 dividido por 1, tá? 1 dividido por 1, 1. A tensão, razão entre tensão e corrente, 1. 2 por 2, 1. 3 por 3, 1. Ou seja, a razão entre tensão e corrente, como a gente pôde ver, manteve-se a mesma. Está dando sempre o valor de 1. Então, essa é a primeira lei de Ohm. Ele vai dizer que essas razões entre tensão e corrente permanecem sempre a mesma, certo? Na condição, é claro, de esse condutor ou este resistor estar em temperatura constante. Depois se verificou, tá? Os caras acharam materiais em que não era possível observar essa constância da razão entre tensão e corrente, tá? Detalhe: essa razão entre tensão e corrente é definida como a resistência elétrica. Então, para a primeira lei de Ohm, que está dizendo de forma resumida, é que a resistência é constante. Continuando, o pessoal achou materiais onde não era possível observar essa constância da resistência elétrica. Então, tinha aqui 1 para 1, aí 2, 1,5 de corrente, 3, 2 de corrente. Então, não mantinha essa constância aqui. Aí os caras ficaram: nossa, a gente quebrou a lei do Ohm, ó. Como é que a gente faz agora? Aí eles acharam a solução. É o seguinte: para os materiais, para os resistores, para os condutores em que eu consigo observar essa constância, ou seja, a resistência sendo constante, né? A razão entre tensão e corrente sendo constante, eu vou chamar de resistor ôhmico, o condutor ôhmico. E para os materiais, né, para os resistores ou condutores que isso não é verdade, a gente vai chamar de não ôhmico. Então, basicamente, se funcionar, funcionou.
Se não funcionar, não funcionou, né? Solução muito simples, certo? Então a questão está perguntando justamente isso. Quais desses condutores obedecem à lei de Ohm? Ou seja, quais desses condutores essa razão e tensão e corrente, essa resistência é constante? Quais deles essa resistência, essa razão e tensão e corrente não é constante? É isso que a questão está pedindo. Sei que eu demorei um pouco na explicação, mas é importante relembrar. Outro ponto importante também. Muita gente define, muita gente diz que a primeira lei de Ohm é isso daqui, ó. Ou isso daqui. Galerinha, tá errado. A primeira lei de Ohm é esse lance todo que eu falei sobre a razão entre tensão e corrente ser constante. Essa é a primeira lei de Ohm. Isso daqui é a definição de resistência elétrica. Ou seja, a galera chegou, ó, a razão entre tensão e corrente a gente define como sendo resistência elétrica. Show? A primeira, de novo, a primeira lei de Ohm é isso daqui, ó. Esse lance da resistência, né, da razão entre tensão e corrente, esse fato de eu colocar 1 volt sair 1 ampere, 2 volts sair 2 ampere, 3 volts sair 3 ampere. Isso é a primeira lei de Ohm, tá? Isso daqui é a definição de resistência elétrica. Show? É muito comum você encontrar a primeira lei de Ohm sendo dita como essa relação aqui. Essa relação aqui. Tá errado. Tá bom? Tá errado. Às vezes eu acho que o pessoal nem faz na maldade ou não faz por falta de conhecimento. Eles tentam ser didáticos, né? Mas eu acho que é uma simplificação que não ajuda em nada. Na verdade faz é atrapalhar, certo? Tá, demorei um pouco nisso daqui, mas é só para explicar conteúdo, tá bom? Vamos lá. Vou pegar a primeira tabela aqui, a tabela A. Aí a gente vai fazer as continhas, certo? Então, ó, zero por zero, ok. Se eu tenho um zero de tensão, não vou ter corrente elétrica. Show de bola. 4 por 2, né? Ó, resistência é tensão dividido pela corrente. Então, 4 por 2 dá 2. 10 por 5, 2. 40 por 22. 50 por 25, 2. Então, você vê que todas essas divisões que eu fiz deu o mesmo resultado. 2 o que? 2 ohms. Tá? 2 ohms. Isso aqui é o símbolo ômega, tá? Ômega maiúsculo. Essa é a unidade de medida para resistência elétrica, ohm. Em homenagem ao ohm. Então, todas essas divisões que a gente fez deu 2. Isso significa que este resistor é ômico. Então, item A, a tabela A é ômica, né? De um condutor ômico. Agora vamos fazer para a tabela B. 0, 0, ok. 5 por 5 dá 1. 16 por 8 dá 2. 30 por 10 dá 3. 48 por 2 vai dar 4. Esqueci de anotar, né? Então veja que o valor de resistência elétrica está mudando. Quando eu aumento a tensão, aumenta-se a resistência também, né?
Então esse resistor, esse condutor é não ômico. Então x aqui no B. Vamos olhar agora para o C. 0,25 por 2,5 dá 0,1. 0,4 por 4, 0,1. 2 por 20, 0,1. 3 por 30, 0,1. Então, de novo, nós temos aqui essa constância da razão entre tensão e corrente, da resistência elétrica. Então, C também é condutor ômico. Show? Item B está pedindo para calcular a resistência elétrica dos condutores ômicos, ou seja, só de A e C. Já fez, né? Item o do A é 2 ohms e do C é 0,1 ohm. Tá aí a resposta.